É um prazer, mais uma vez, em saudar a todos com a certa paz do Senhor Jesus Cristo e Yoshua Hamashia aos ouvintes do programa Remanescente. Ao mesmo tempo que peço e adianto, pedindo as vossas orações a nosso favor. O salmo de hoje em que iremos meditar, a quem nos escute e os amigos do YouTube, é o salmo número 25. Um salmo bem elaborado, como os outros também são. Tem 22 versículos, mas eu quero me deter a alguns, principalmente a partir do versículo de número 16, que diz assim: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Interessante nós relembrarmos quem foi Davi, né? Esse rei que tinha uma unção de Deus, que é responsável por grandes proezas em Israel. E seu nome hoje é lembrado como um marco histórico. Mas Davi era humano. Davi tinha limite. Davi era como eu, Davi era como você. A diferença talvez se faça na prática, porque Davi tinha mais temor, Davi tinha mais sede do Altíssimo, mais sede de Hashem, mas ele conhecia seus momentos difíceis, e dos quais, que se pudesse, jamais ele passaria o que passou, não é? E no Salmo número 25, diz assim no versículo 16, né? Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Se nós for usarmos o raciocínio lógico, de qual solidão Davi está falando aqui, ou qual seria, o nosso pensar, a solidão que ele estava enfrentando, né? Um homem tão ocupado, que tinha o peso da responsabilidade como rei, como pai, né? Como chefe de guerra, mas esse homem, mesmo assim, com tanta ocupação, declara, compõe o salmo, em parte dizendo que achava-se solitário. Não é? Ele não está dizendo que achava-se só. Não, ele está dizendo que achava-se solitário. Né? Porque a maior solidão é aquela que você está cercada de muita gente, mesmo assim se acha que está só. Ele pede a Deus que olhe para ele. Agora, antes que nós possamos nos aproximar desta solidão, a gente pode olhar para o Salmo e em 3 cantos, em 3 versículos, com sequência, a gente se convence que essa solidão, que é essa aflição, foi causada, foi gerada por pecado. Pecado hoje que tem nomes pomposos, né? Pecado que você conhece pelo nome de iniquidade, pelo nome de culpa, pelo nome de falha, pelo nome de fraqueza pessoal, seja qual for a semântica que você queira ser convencido, mas a Bíblia chama de pecado e é deles que a Bíblia nos manda fugir ou resistir. Então, no versículo de número 7, está escrito aqui, ele começa louvando o Senhor, começa dizendo que só a Deus pertence a elevação da alma dele. Ele começa dizendo que Deus guarda os inimigos, começa dando louvor a Deus. Mas ele, no versículo 7, ele diz assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Na realidade, Deus não ia lembrar. Deus não ia lembrar de um pecado que ele já tinha perdoado. Deus não ia ficar lançando em rosto um pecado de uma época que já viveu, e da qual não precisaria mais reincidir. Mas o que Davi está dizendo também, ele está nos chamando à vigilância, que o pecado é uma coisa muito sutil, e de repente poderia acontecer que um pecado da sua juventude, ainda quando ele era mancebo, ele poderia ter deixado de prestar contas, e assim queria, dentro da sua pureza, dentro do seu temor a Deus, pedir perdão a Hashem, pedir perdão ao Eterno. Né? Ele diz assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Ainda bem que ele pediu a quem não lembra mesmo. Ainda bem que ele pediu a quem perdoa,
Ainda bem que ele pediu a quem não faz caso de humilhar ninguém pelas suas falhas do passado. Até porque o passado é uma coisa que nós estamos, que queira ou que não, muito preso a eles, né? Nós nos prendemos muito ao passado, né? E aí, o nosso inimigo das nossas almas, chamado Satã, ele gosta muito de aproveitar desses momentos, dessas debilidades mentais, dessas fraquezas, né? E nos oferecer, nos apresentar em tela de cinema aquilo que nós fizemos, aquilo que nós dissemos, que foi coisa que nos envergonhou, e aqui quer trazer como presente a nossa culpa, né? Mas ele já clama ao Deus do perdão, ele já clama ao Deus do amor, e pede que Deus não se lembre, né, dos pecados da sua juventude. Né? Pois não, eu quero agora colocar uma intervenção da minha esposa. Pois não. Assim, eu já li esse salmo, né, e a gente percebe essa colocação sempre de Davi, quando ele pede perdão dos pecados, que Deus não lembra os seus pecados. E a colocação que eu quero falar é essa, que toda vez que nós nos colocamos diante de Deus em oração, há essa necessidade na alma da gente de pedir perdão, né? Então ele faz isso. Isso representa até um ato de humildade, de reconhecimento dos erros, muito embora ele saiba que quando Deus perdoa os nossos pecados, a própria Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Então não lembrará mais. Né? A gente vê que toda vez que nós que oramos, temos essa experiência, que nós, quando nos ajoelhamos diante de Deus, a gente sente essa necessidade de prestar conta dos nossos pecados. Não, na verdade, que você coloca uma coisa muito forte. Que você coloca que nossa sensibilidade espiritual, ela é muito presente quando nós estamos em comunhão, né? Quando estamos em oração. É verdade. Quando a pessoa não está no altar, está distante do altar, dificilmente ele pode perceber suas falhas. Né? É isso que você quis dizer? É. Muito bem. Aqui para os amigos do YouTube, aqui minha esposa Gilza Freire, né? Ao lado meu filho Inseto Neto, né? Dando aqui presente com sua presença. Muito bem. E ele continua dizendo o seguinte: não te lembres, né? E outra coisa que nós poderemos pensar que essa solidão e essa aflição é por causa de pecado, porque no versículo de número 11, ele diz assim: por amor do teu nome, Adonai, perdoa a minha iniquidade. Agora, aqui já é uma coisa presente. Ele não está fazendo ressalva a uma coisa pretérita. Não. Ele está chamando a ação de agora. Né? Estamos trabalhando só